Olá, bem-vindo ou bem-vinda ao vídeo de treinamento sobre o PET Farmácia UFPR. Esse vídeo será apresentado por Dandara Bindeman, Esdron Gabriel, Lorena Franqueto e Sandra Barreira. A nossa apresentação contará com os seguintes tópicos: criação do grupo PET Farmácia, tutoria do professor Paulo Roberto Wunder, tutoria da professora Maria Sueli Soares Leonar, tutoria da professora Nilce Nazareno da Fonte e tutoria da professora Sandra Mara Voranovics Barreira. Criação. O Programa de Educação Tutorial do curso de Farmácia da Universidade Federal do Paraná foi criado através de um projeto idealizado pelo seu primeiro tutor, Paulo Roberto Wunder, no ano de 1991, durante a fase de expansão desordenada do programa, descrita pela autora Maria Auxiliadora Dessen em 1995. Embora criado em 1991, a primeira tutoria foi formalmente exercida apenas nos anos de 1992 a 1995. O projeto de origem do PET Farmácia UFPR previa atividades de formação em línguas estrangeiras e informática, integração com as entidades de classe da profissão farmacêutica, participação em eventos locais e nacionais e atividades de estágio em laboratórios de prestação de serviços e de pesquisa nas diversas áreas das ciências farmacêuticas. Atualmente, o grupo realiza uma diversidade de atividades dentro e fora da universidade. Tutoria do professor Paulo Wunder. O professor Paulo Roberto Wunder foi o primeiro tutor do PET Farmácia UFPR e exerceu a tutoria até 1995. Nesse período, os estudantes eram selecionados por meio do Índice de Rendimento Acadêmico, o IRA, sendo escolhidos aqueles com maior índice. O grupo, na época, chegou a contar com 8 bolsistas, mas, em 1995, o grupo foi desativado. Antes de passarmos adiante, temos aqui um depoimento do professor Paulo. Eu me interessei imediatamente. A essência do programa me instigou, pois sempre considerei que o importante dentro da universidade é a graduação. Os alunos poderiam ter a chance de construir um currículo precocemente, e isso era um grande feito, pois, por não se tratar de um programa exclusivo de pesquisa, os discentes teriam a oportunidade de atuar em diferentes situações disponíveis durante o curso, tendo uma vivência boa ou, no mínimo, razoável. Felizmente, após pouco tempo depois da desativação do grupo, o colegiado do curso de farmácia da UFPR decidiu retomar o assunto, definindo novos rumos para o grupo PET Farmácia da UFPR e determinando, então, a elaboração de uma proposta de reestruturação para o grupo, solicitando à CAPES a sua reimplementação, além de indicar uma nova tutora, a Maria Sueli Soares Leonarte, que passou a orientar o grupo pelos 8 anos seguintes, de 1996 a 2004. Então, após essa autorização da CAPES e a seleção de novos bolsistas, tanto os integrantes discentes quanto a tutora passaram por uma grande fase de adaptação, que foi destinada à conscientização destes sobre o programa de educação tutorial, além de outras vivências diante de diversas situações internas e externas à universidade. Mas desde o início, todos os petianos e petianas participaram de diversas reuniões, assembleias, debates, jornadas científicas e atos públicos, sempre de forma muito ativa e participativa. Mas nesse caminho, o grupo também enfrentou diversas dificuldades, como a falta de um espaço físico e a precariedade das instalações desse espaço, dessa sala, quando essa sala foi conquistada. Mas nada disso impediu o trabalho do grupo, destacando-se a realização de diversas atividades, como a elaboração de murais, participação na organização de jornadas científicas do curso, presença em reuniões do Conselho Estadual de Saúde, em congressos,
além de visitas em outros grupos PET e nas instalações da pós-graduação. Mas em 1999, quando o grupo acabara de conquistar o limite máximo de bolsistas por grupo e contava com uma participação cada vez maior de voluntários nas reuniões e nos projetos realizados, veio a ameaça de extinção do programa quando o presidente da CAPES publicou um documento que anunciava o fim do PET. E o PET só permaneceu vivo devido à extensa mobilização de milhares de estudantes, dentre eles os integrantes do PET Farmácia da UFPR. Inclusive, em 2000, 2 ônibus partiram da UFPR com diversos grupos PETs, além de outros alunos que não possuíam nenhum vínculo oficial com o programa, mas reconheciam a importância do mesmo. Esses ônibus iam rumo a Brasília, onde também estavam presentes outros grupos PETs de diversas regiões do país, e lá foi realizada uma passeata com duração aproximadamente de 3 horas pelo campus da Universidade de Brasília. E com toda essa mobilização dessa e de outras manifestações, o programa não foi extinto. Então, com a manutenção do PET, o PET Farmácia da UFPR deu continuidade às atividades realizadas, mas em 2004 já sentia a necessidade de uma renovação da tutoria, então o grupo passou a ser acompanhado por uma cotutora, a Nilce Nazareno da Fonte, que viria a se tornar tutora oficial posteriormente. Mas antes de falar sobre a tutoria da Nilce, eis aqui um depoimento da Maria Sueli Soares. Todos nós aprendemos a crescer enquanto vivência em grupo, crescemos na convivência entre nós, no entendimento de ensino, pesquisa e extensão e no significado da universidade pública. Na universidade, o crescimento está altamente relacionado com a tríade, nos levando a refletir sobre o fato de que esta não pode ser apenas um meio de transmissão de conhecimento ou repetições. Além disso, outro ensinamento que o grupo me trouxe, a partir da convivência, foi a importância de respeitar a pluralidade de ideias. Agora vamos falar sobre a tutoria da professora Nilce Nazareno da Fonte, a tutora com mais tempo de tutoria do PET Farmácia UFPR. No início de 2004, o PET Farmácia UFPR acabou sofrendo algumas mudanças. Uma delas foi a participação da professora Nilce como co-tutora, vindo a virar tutora realmente em outubro de 2004, no qual ocupou este cargo até agosto de 2016, contabilizando assim 12 anos como tutora. As dificuldades e desafios também já existiam na tutoria da professora Nilce. Por exemplo, o grupo sofria com o tamanho da sala, que era inviável para a realização das reuniões, e também sofria com o atraso de bolsas. Em 2005, outra dificuldade foi recuperar a homogeneidade do grupo, que havia sido perdida pela presença de integrantes estudantes do currículo original e de um novo currículo em implementação para o curso de farmácia na UFPR, que passava a ser mais generalista. Com um número maior de matérias obrigatórias, foi necessário esforços ainda maiores por parte dos novos integrantes para cumprir com as exigências do PET e da graduação. Na época da tutoria da professora Nilce, se originaram alguns dos projetos nos quais fazemos até hoje. O Farmeduca foi criado em 2006 e é até hoje um dos projetos mais importantes e queridos pelo grupo. Em 2009 foi criado o Yellow Call, na qual é realizado até hoje também. Em 2009 ainda, o Grupo PET Farmácia participou da organização do 12º Sul PET, assim como em 2011 o grupo participou da organização do 6º Geopar PET, dentre vários outros projetos criados durante a época da tutoria da professora Nilce e de outros eventos PET também. Por mais de uma época de tutoria da professora Nilce, um edital para a seleção de tutor foi lançado. E em agosto de 2016, quando o PET Farmácia completava 20 anos de história, a atual tutora, Sandra Barreira, ingressou no grupo. Antes de passarmos para a tutoria da professora Sandra Barreira, aqui está um depoimento da professora Nilce Nazareno da Fonte. Tudo para mim foi aprendizado com o PET. Aprendi a notar as diferenças e me formar como pessoa. Não houve nenhuma outra experiência no âmbito profissional na minha vida que me ensinou mais como pessoa do que o PET. Como já foi comentado anteriormente, a última fase de tutoria que nós temos é da professora Sandra Barreira. No início de sua tutoria, que começou lá em agosto de 2006, o grupo, apesar de pequeno, era unido e muito bem estruturado.
e a atual tutora, a professora Sandra, contou com a inestimável colaboração dos componentes para o processo de transição das tutoras. Algumas mudanças elas foram acontecendo naturalmente com o passar dos anos e hoje temos aproximadamente 20 projetos sendo desenvolvidos e realizados pelo grupo. Podemos destacar entre eles o Farm Educa e o IA Local, que foram continuados desde a tutoria da professora Nilce. Destacamos também o grupo de pesquisa, no qual o grupo se organizou para dar origem a um projeto de pesquisa e atualmente o artigo ele já está em vias de publicação e também novos projetos surgiram, como por exemplo o Diversifica e o Politiza. Como foi comentado, não apenas de projetos realizados se estrutura um grupo. Algumas dificuldades também são vivenciadas e a que foi mais marcante foi agora durante a pandemia do Covid-19, em 2020, a qual o grupo precisou de muita resiliência e de uma grande reestruturação de seus projetos, contou com a colaboração da tutora Sandra e também de todos os componentes para fazer com que os projetos e atividades continuassem a ser realizados. E o grupo conseguiu consolidar inúmeras atividades. E como prova disso, nós trazemos aqui uma imagem de uma das reuniões ordinárias realizadas em 2020. Todas essas reuniões elas foram realizadas pela plataforma do Microsoft Teams, e aqui nós podemos ver todos os componentes reunidos e conversando, provavelmente desenvolvendo algum projeto, alguma ideia. E para finalizar o nosso vídeo de treinamento, nós gostaríamos de deixar também um depoimento da professora Sandra. Nunca deixem de planejar e sonhar. O ser humano sem isso acaba e não é gente. Pode até ser que esses sonhos não se realizem completamente, mas é tão bom sonhar e planejar, e é maravilhoso colocar as coisas na agenda. Curtam essa época da vida, vocês têm tudo pela frente. E é com essa mensagem de esperança e de renovação que nós chegamos ao fim do nosso vídeo de treinamento sobre o PET Farmácia UFPR. Aqui está a referência que foi utilizada para as duas imagens citadas anteriormente, com relação à manifestação de 1998. E nós agradecemos a atenção de cada um de vocês que assistiu esse vídeo. Nós esperamos que vocês tenham conhecido um pouco mais do Grupo PET Farmácia UFPR e que tenham se sentido inspirados pelas tutorias aqui apresentadas. Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em nos contatar através do petfarmaciaufpr@gmail.com. O nosso muito obrigada.